área de obras públicas, né? E queria pensar que segurança jurídica é essa? Segurança de vocês, gestores, que trabalham, né, seja na etapa de planejamento, de orçamentação, que trabalham nas comissões de licitação, que trabalham na fiscalização dos contratos, né, no recebimento da obra. Então, o que me ensejou a pensar nesse tema, né? Ano passado, em 2018, principalmente, a gente começou a ouvir falar muito desse tema, chamado apagão das canetas, né? Então, se começou a falar muito que os gestores públicos, autoridades, estavam receosos em assinar, emitir pareceres, né? Tinham medo de ser sancionados, né? Foi se criando essa situação de paralisia do aparato estatal, né? Eu acho que há um certo exagero nisso, mas a verdade é que a gente tem que reconhecer que é um tema que ganhou bastante notoriedade nos últimos anos. Inclusive, isso ensejou a edição da nova Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, né, a LINDB, né, a alteração feita pela Lei 13.655 de 2018, em grande Professor, parte foi fundamentada nessa história de apagão das canetas, né? professor, desculpa, o seu compartilhamento de tela não, ele está iniciando ainda, mas não está aparecendo o PowerPoint, não. Ainda não está, não? Ainda está dando que vai compartilhar aí? Como é que está? Iniciou o compartilhamento, acho que deve estar demorando para aparecer. Bom, eu vou prosseguindo por aqui. Se for o caso, Flávio, eu vou pedir que você compartilhe por aí. Você sabe como fazer? Sei sim. Qualquer coisa eu compartilho por aqui. E também eu ia sugerir, Flávio, que deixasse de alguma forma essa apresentação em PDF disponível para download, né? Eu acho que isso tem como colocar esse arquivo anexado aí no chat para o pessoal tirar uma cópia, tá? Bacana, bacana. A gente também está com o e-mail de todo mundo, a gente pode fazer esse envio também, em PDF. Bom, então eu mudei aqui o slide, estou no terceiro slide, não sei se apareceu aí. Então, essa situação aí, né, excessivamente cautelosa dos gestores, das comissões de licitação, dos pareceristas, né, isso também é agravado de alguma forma e pela frequente judicialização que a gente tem nos certames licitatórios, é um outro problema sério hoje, né, é, que o que aumenta esse quadro de segurança jurídica, para mim, um dos fatores principais é a judicialização, né? Então, hoje, muitas vezes, a equipe lança uma licitação, aí a licitante entra com representação no tribunal, seja no Tribunal de Contas da União, ou ela entra com pedido de liminar na Justiça, né? Então, essa judicialização acaba trazendo os holofotes para o certame licitatório, né? Acaba forçando ou os órgãos de controle ou o Poder Judiciário a intervirem no certame. Isso vai criando também essa figura da insegurança jurídica, tá? Então, a ideia dessa nossa live aqui, né, é a gente tentar mostrar algumas ideias, né, não que eu pretenda, que eu tenha a intenção de resolver o problema, mas de expor algumas ideias aí de que medidas a gente pode adotar tanto na licitação quanto na fase de execução contratual para tentar, ao mesmo tempo, desburocratizar um pouco as licitações e para tentar aumentar aí a segurança dos gestores, tá? Então, nesse próximo slide, agora seria interessante que vocês vissem, estão vendo? Eu não estou conseguindo ver o chat aqui, deixa eu abrir aqui só um minutinho. Professor, eu Que vou hora que eu compartilhar para você. Não tá saindo não o compartilhamento de tela. vou parar aqui então. Tenta compartilhar aí você, Flávio. Vai direto para o slide 5. Que os 4 primeiros slides é capa e a introdução que eu falei. Tá com a apresentação aí contigo? A gente está abrindo aqui, rapidinho. O Zoom tá dando esse problema direto, né?
Conseguiu, Flávio? Então, por favor, eu estou vendo aqui. Vai, por favor, no slide número 4, para gente. O Marcos está falando aqui que apareceu. Está me ouvindo, Flávio? Tenta ir para o slide número 4. Professor, principais Oi. irregularidades? Isso, pode ir para o slide número 4. Beleza. Ele não está mudando o slide, que está com o slide congelado. Né? Eu estou vendo o slide número 2 aqui ainda. Não está nos principais irregularidades? Não. Está na... Não está mudando. Tenta interromper o compartilhamento, Flávia, e compartilha de novo. Eu acho que é só... é porque todos estão vendo, eu acho que nesse daqui. Peraí, deixa eu sair daqui. Eu estou vendo aqui o slide 2. Tá, o chat está aparecendo que está no slide 2. Deixa eu tentar fazer aqui, novamente. Está congelado. Eu vou tentar fazer por aqui. Apareceu aí para vocês o slide, principais irregularidades constatadas pelo TCU? Compartilhei de novo. Professor, não, o seu não aparece. A Natália vai compartilhar agora, tá? Ok. Apareceu. Estou vendo aqui o slide número 4. Então, o que a gente está vendo aqui, né? Estamos vendo aí principais irregularidades constatadas pelo TCU nos 20 anos aí de fiscalização de obras, né? Qual é o problema mais recorrente aí? Sobrepreço e superfaturamento, né? Ao longo desses 20 anos aí que a gente faz auditoria de obras lá no tribunal, 1.118 auditorias, vemos esse problema. Isso, na verdade, é mais uma consequência, né? E isso aí está associado com a pesquisa de mercado deficiente da contratação, tá? Então, a gente vai falar, né, como nós podemos aí melhorar a segurança jurídica. Muitos dos comentários que eu vou fazer estão associados a fazer uma pesquisa de mercado mais robusta, né? E dentro das várias técnicas de fazer um orçamento, né? Por exemplo, entre fazer uma estimativa expedita, uma estimativa paramétrica, um orçamento sintético, um orçamento analítico, sempre o método mais preciso vai ser o orçamento analítico, orçamento detalhado, tá? Outro grande grupo de irregularidades está associado à deficiência do planejamento, né? Projeto inexistente, projeto básico deficiente, desatualizado, né? É um grande fator também de aplicação de sanções pelo TCU. Falhas na composição de custo, né?
500 e tantos achados, né? Às vezes não é propriamente sobrepreço, mas tem outros problemas associados com a precificação da obra, né? Seja o preço inexequível, seja omissões de serviços, né? Isso, no mínimo, vai causar transtorno, necessidade de celebrar algum aditivo, vai ter alguma licitação deserta, tá? A gente tem problemas de atraso na obra, descumprimento do cronograma físico-financeiro, isso é bem recorrente. Outra fonte muito importante de aplicação de sanções, né? Restrição à competitividade do caráter competitivo. Então, a gente vai dar várias sugestões aí para a gente tentar não errar nisso, tá? Porque receita garantida de ter dor de cabeça é ter um edital com algumas cláusulas que são potencialmente restritivas, tá? E tem algumas que são bem manjadas, tá? Deficiências de fiscalização contratual, aditivos irregulares e justificados. Veja, eu estou mostrando aqui 20 anos de Fiscobras, uma estatística que vai de 1998 a 2018, tá? Não quer dizer que isso aí seja nessa ordem. Eu diria hoje o grande campeão nacional hoje de problema é o aditivo, tá? Eu acho que a maior dor de cabeça que existe hoje na execução de obra pública são a celebração de aditivos. Seja aditivo de reequilíbrio econômico-financeiro, seja aditivo para alteração qualitativa ou quantitativa, tá? Eu diria para vocês, talvez, um dos atos de maior risco jurídico para quem atua na fiscalização de obras é a questão do aditivo hoje, tá? Tem problemas de objeto entregue com qualidade deficiente, isso está associado com a fiscalização da obra, liquidação ou pagamento irregular da despesa, atraso ou paralisação da obra, cláusulas imprecisas. Você pode passar para a gente o próximo slide, Natália? Bom, aí tem problema de ausência de licença diversa, licença ambiental, alvará de construção, tem ausência de formalização, né, contratual, seja o serviço é executado antes da celebração do termo aditivo, a figura do contrato verbal, pagamento por química, né? Então, isso costuma dar problema, problema de dotação orçamentária, gestão temerária do empreendimento, falta de RT, ou seja, são irregularidades menos frequentes que não dá para a gente comentar tudo aqui com detalhe. Pode passar para a gente, Natália, por favor. Mais um. Então, nesses slides que estão aí em sequência, eu estou colocando aqui alguns motivos aí que levam o TCU a aplicar sanção aos agentes envolvidos com a contratação de obras públicas. É um negócio que parece interessante, mas eu não tenho uma estatística. Eu estou dando para vocês uma abordagem qualitativa. Toda quarta-feira eu vejo todos os julgados que o TCU tem sobre obras, né? Muitas vezes a gente vê o gestor sendo sancionado, então eu tenho isso aqui na minha cabeça, mas eu não tenho um número para dizer para vocês percentualmente a relevância disso, tá? Mas a gente pode dividir em 3 grandes grupos aí de irregularidades, 4 grandes grupos, né? A gente tem irregularidades relacionadas com planejamento da contratação, problemas de projeto, tem irregularidades associadas com o orçamento da obra, precificação da obra, tem irregularidades associadas com o instrumento convocatório e o julgamento da licitação, o processamento da licitação, e, finalmente, irregularidades relacionadas com a execução contratual, né? Então, eu diria que um dos maiores motivos para aplicação de sanção é o gestor que elabora um projeto deficiente, ou o gestor que recebe um projeto, ainda que seja contratado uma empresa projetista, isso não elimina totalmente a responsabilidade do gestor, né? Ele vai analisar aquele projeto, eventualmente a autoridade vai aprovar o projeto, e se constatado alguma falha, algum erro grosseiro nesse projeto, isso pode ensejar a sanção do gestor, né? Pesquisa de mercado deficiente, elaboração, recebimento de planilhas, aprovação com sobrepreço ou com estimativa incorreta de quantitativos de serviços. É muito comum haver responsabilização aí dos gestores por sobrepreço, superfaturamento, como eu mostrei, tá? O orçamento feito sem o detalhamento necessário, né? Sem composição de custo unitário, sem composição de cargo social, sem demonstrativo do BDI, com verbas diversas, né? Então, isso também vai estar associado ali à questão do sobrepreço, superfaturamento e outras irregularidades, tá? Pode passar para a gente, Natália.
Uso de soluções ou de metodologias executivas antieconômicas no projeto ou anteprojeto licitado. Aqui a gente fala anteprojeto porque a gente tem modalidade de contratação, tanto no RDC quanto na lei das estatais, né, que permite o uso da contratação integrada, em que você licita a obra com anteprojeto de engenharia e o próprio construtor vai elaborar o projeto básico, o projeto executivo e executar a obra. Hoje, por força da medida provisória 961 de 2020, todos os órgãos e entidades da administração pública estão autorizados a usar o RDC e a utilizar a contratação integrada, ok? Problemas de cláusulas editalícias que restringem o caráter competitivo da licitação. Ora, gera a responsabilização da comissão de licitação, se foi ela que elaborou o instrumento convocatório, ora de quem elaborou o termo de referência da contratação ou projeto básico, sugerindo a cláusula restritiva. Que são várias, tá? A gente vai dar uma pincelada. Julgamento da licitação em desacordo com as disposições legais ou com o instrumento convocatório, ou assim com formalismo exacerbado, né? Então, tem ampla jurisprudência, não só no Tribunal de Contas da União, mas no Poder Judiciário, né, que fala que a licitação tem que ser conduzida com formalismo moderado. Então, se a proposta da empresa tem algum tipo de falha, de erro que pode ser suprido, a gente nunca deve desclassificar a proposta mais vantajosa. Se a ideia aqui da nossa conversa é aumentar a segurança jurídica, é quase que um teorema. Nunca desclassifique a proposta de melhor preço, a proposta mais vantajosa, se ela tem uma falha que pode ser saneada. Simples assim, tá? Se você desclassificar, eu poderia dizer, e a licitante representar no tribunal ou recorrer à justiça, há muita chance da empresa ver o seu pleito atendido. Tá? Então, são vários exemplos que eu posso apresentar. A proposta vem com erro aritmético. Olha, pede para a empresa representar a sua proposta corrigindo aquele erro aritmético. Se ele pudesse ser corrigido sem alteração do preço global, porque aí não dá para também mexer no preço da proposta, que vai mexer no valor da licitação, né? Faltou a empresa juntar um documento autenticado, ele entregou a cópia sem autenticar, vai lá e pede para a empresa apresentar o original e a própria comissão pode autenticar o documento. Tá? Então, são vários exemplos que a gente poderia dar. A empresa apresenta uma composição de BDI com uma alíquota de tributo errada. Pede para a empresa representar a composição de BDI com a alíquota correta. Tá com a composição de custo errada. Então, se é possível de corrigir a proposta sem alterar a essência da proposta, né, sem comprometer a isonomia, vamos tentar aproveitar a proposta mais vantajosa. Tá? O uso de licitação de técnica e preço para situações não previstas em lei ou com critérios de avaliação da nota técnica subjetivos, ou ainda com peso da parte técnica muito elevado em detrimento da parte de preço. É algo que sempre vai incomodar, né? Quando você está fazendo a licitação de técnica e preço, você acaba contratando a proposta que não é de menor preço, que pode acontecer, né? Dependendo da valoração que se dá para a parte técnica, para a parte de preço, daquele julgamento das propostas, né? Daquela situação em concreto, pode acontecer esse tipo de situação. E o problema é que licitação de técnica e preço é algo altamente complicado, porque você não consegue, muitas vezes, ter um critério objetivo. Se você entrar no critério subjetivo, sempre vai dar aso para discussão e questionamentos. Tá? É raríssimo eu ver o TCU atuar numa licitação de técnica e preço e não dar confusão. Tá? Utilização indevida do sistema de registro de preço para licitar obras e projetos de engenharia. No âmbito da Lei 8666, não pode usar SRP para obras. Ponto final. Tá? A jurisprudência do TCU está bem consolidada nesse sentido. No âmbito do RDC, o decreto regulamentador 7581, com alteração feita pelo decreto 8080, permite o uso do SRP para licitação de obras. Então, não se questiona aí, até questionável, mas pelo menos tem um decreto autorizando o uso do SRP. Tá? Mas o problema é que a gente pergunta é o seguinte, será que uma obra realmente é um objeto padronizável? Né? Eu, por exemplo, vou fazer uma creche do FNDE, vou fazer essa creche do FNDE em Belém. É um custo. Vou fazer a mesma creche, o mesmo projeto, lá na Ilha de Marajó. Será que é o mesmo preço para fazer uma obra dessa? Não. As diferenças logísticas vão tornar a obra de Belém bem mais barata do que a obra da Ilha de Marajó. Tá? Então, para a gente usar o sistema de registro de preço, tem outros requisitos. O objeto tem que ser padronizável, tem que ser replicável, a gente tem que ter uma demanda incerta, né? E algo que eu percebo aí, né,
projeto de engenharia ID, né? Eu vou contratar lá, fazer uma ata de registro de preço para contratar projeto por metro quadrado, né? Aí eu vou fazer desde projeto de usina nuclear até projeto de uma guarita com aquele preço por metro quadrado. E não é um serviço padronizável, não é o mesmo nível de dificuldade para fazer qualquer projeto. Fazer um projeto de construção é uma coisa, projeto de reforma é outra coisa, né? Depende das disciplinas de projeto, se é arquitetura, se é estrutura, se é hidráulica, tá? Então, dificilmente a gente vai conseguir fazer uma modelagem que seja adequada para usar o SRP. Não tenho nada contra o SRP, mas às vezes a gente é uma doença que eu costumo brincar, né? Eu costumo chamar de transtorno obsessivo compulsivo por registro de preço. A gente começa a querer fazer registro de preço para tudo, mesmo quando só vai fazer uma única contratação, né? E eu sei que tem motivos para isso, às vezes a gente está sem orçamento, né? E uma das vantagens do SRP é você poder lançar um edital sem ter dotação orçamentária. Mas aí a gente está querendo remediar um outro problema, né? E talvez não seja. Vamos fazer é a cloroquina das licitações e contratos, o SRP, né? Talvez não seja a cura para a pandemia que a gente tem, tá? Fazer a piada, não podia perder. Pode passar para a gente, Natália. Licitação de obras sem previsão orçamentária ou com previsão insuficiente. Problema. Licitação de empreendimento sem obtenção de todas as licenças e autorizações. A gente tem uma burocracia, principalmente obras que exigem licença ambiental, que exigem desapropriação, né? Não adianta a gente querer correr com a licitação quando a gente sabe que o gargalo não vai ser exatamente a fase de licitação. Eu estou vendo a pergunta aqui do Marcos, eu vou combinar com vocês, eu falei isso aí no comecinho, a gente deve ter uma conversa aqui de 40 minutos, tá? Aí a gente vai encerrar aqui essa apresentação, e aí eu vou abrir para pergunta para todos. A gente vai ficar conversando até elucidar todas as dúvidas, tá ok, pessoal? Então, segure aí um pouquinho que a gente já aborda essas sessões, tá? Problema de falta de anotação de responsabilidade técnica do projeto, falta de parcelamento do objeto. Às vezes não é o parcelamento, às vezes não houve justificativa para que o objeto não fosse parcelado, né? Contratação irregular por dispensa ou inexigibilidade de licitação. Prato cheio nos tempos aí de pandemia, né? Quantos e quantos casos a gente não tem visto na televisão de problemas aí dessas contratações emergenciais, extraordinárias, feitas aí nessa época de coronavírus. Não quero dizer que tem irregularidade em todos. Em algumas eu acho que tem, pelo que eu tenho visto na televisão, mas em outras surgem esses problemas, e aí vem a conversa que a gente está tendo, né? Se você podia licitar, você ia ter mais segurança jurídica licitando do que fazendo contratação direta. Isso é um teorema também, né? Nunca uma contratação direta vai te dar mais segurança do que uma licitação, tá? Tipo ou modalidade indevida de licitação. Muito comum isso, né? A legislação federal, o decreto 10.024 de 2019, fala que se é um bem e serviço comum, o uso do pregão é obrigatório. O gestor federal ele não pode fazer convite, não pode fazer tomada de preço, não pode fazer concorrência, se está se licitando um bem e serviço comum. Tá? Há discussões aí, às vezes, pelo uso de licitações de técnica e preço, que eu já comentei, e por aí vai. Pode passar para a gente, Natália, mais um. Instrumento convocatório com inadequação ou assim a presença de critérios de acessibilidade de preço global unitário. Vai dar problemas diversos. Pode ser que a bomba não estoure para a comissão de licitação, geralmente estoura, tem muito caso aí de procurador jurídico, de comissão de licitação sancionada pelo TCU, porque o edital não tinha os critérios de aceitabilidade de preço global e unitário. O TCU entende que ambos são obrigatórios. Isso é uma súmula 259 do TCU. Tá? Mas essa bomba, às vezes, pode estourar já lá na fase de execução contratual. Pode causar um jogo de cronograma, né? O empreiteiro pode cotar os serviços iniciais da obra mais caros, os serviços finais mais baratos e fazer o que a gente chama de jogo de cronograma. Tá? A gente pode ter problema de jogo de planilha, né? Aqueles serviços mais caros vão ter as quantidades aumentadas, os serviços mais baratos vão ser suprimidos. Então, é sempre um ponto focal aí, ver se o edital tem esses critérios de estabilidade de preço. Medição de serviços não executados ou executados em qualidade deficiente, né? Na fase de execução contratual, o tripé de problemas do fiscal, qual que é? É quantidade, qualidade e prazo, tá? Então, o fiscal, em suma, tem que fazer isso. Ele tem que ver se o serviço está sendo executado conforme especificado, na qualidade desejada, se o projeto está sendo atendido.
ele tem que medir as quantidades corretas empregadas na obra e tem que ver se o serviço está sendo executado no prazo. Em suma, é isso, né? E faltando um desses elementos aí do tripé, isso vai gerar problemas para o fiscal, tá? Celebração de termos de aditamento contratual fora das hipóteses legais e alteração injustificada de quantitativos ou da inclusão de serviços que já seria encargo da empresa. Eu diria para vocês, de cada 100 mil obras, 99.999 tem esse problema, tá? Hoje, praticamente todos os aditivos que eu vejo sendo celebrados, eles são ilegais. Como é que a gente diagnostica um aditivo ilegal? É só ver quem pediu o aditivo. Se o empreiteiro está pedindo aditivo, tem alguma coisa errada com esse aditivo. Porque o aditivo na Lei 8.666, ele é uma cláusula exorbitante da administração. A administração deveria impor unilateralmente para o contratado alguma modificação do projeto. E o que acontece é uma subversão disso, né? As empresas entram com pedido de aditamento contratual como se fosse um direito subjetivo, né? É uma subversão do instituto. Está se transformando uma cláusula exorbitante da administração como um direito subjetivo da empresa. Mesmo na lei das estatais, em que as alterações são por mútuo acordo entre as partes, está longe de se falar que a empreiteira tenha direito aditivo. Tá? Então, em princípio, erro na planilha, omissão no orçamento, não é motivo para aditivo. Tá? Realização de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato sem amparo legal, e sem que fique efetivamente demonstrados os requisitos da sua realização. Você lembra aquela música dos Negões lá carregando o caixão? Eu não vou conseguir cantar aqui para vocês, mas imaginem ela agora, né? É caixão com vela preta, né? É algo extremamente complicado, né? A gente está com taxa de inflação hoje beirando aí 2% ao ano. Parece que quanto mais baixa a inflação fica, mais pedido de aditivo de reequilíbrio econômico-financeiro tem, né? E agora mais, em época de pandemia, parece que teve uma pandemia de aditivos também, né? Eu sei que tem uma série de situações extraordinárias que estão acontecendo, não dá para a gente abordar tudo aqui, né? Mas está havendo também um certo oportunismo de haver pedidos desenfreados de aditivos, tá? Alteração indevida do objeto licitado é outro problema, né? Sempre que há alteração do projeto, nem sempre essa alteração atende interesse público, falta de serventia dos serviços executados, muitas vezes a obra fica inconclusa, isso também quase não acontece, né? A estatística que eu tenho para vocês é que 38% das obras executadas com recursos federais estão inacabadas, né? Estamos falando aí de dezenas de milhares de obras, tá? Um levantamento recente feito pelo TCU. Pode passar para a gente a próxima, Natália. Medição de serviço sem amparo contratual, né? O tal do serviço verbal. Às vezes a gente sabe que demora 3 meses, 2 meses para o aditivo sair no órgão, né? E o gestor acaba pagando, medindo aquele serviço, ainda que não tenha ali a formalização, um amparo contratual prévio, tá? Então, tem várias modalidades do contrato verbal, pagamento por química, né? Tudo são subespécies da mesma coisa, tá? A ausência de termo aditivo formalizando as alterações, omissão na aplicação de sanção ou na adoção de alguma providência quando a empresa fica em mora, né? A administração ela não pode prescindir aí de instaurar um processo sancionador. O TCU entende que a instauração de processo para aplicação de penalidade é ato administrativo vinculado, né? Então, não é uma prerrogativa da administração instalar, a empresa está em mora, tem que ser instaurado um processo para aplicar penalidade, tá? Prorrogação irregulares de prazos, existência de atrasos justificados na obra, problemas com recebimento da obra. Pode passar, Natália. Acréscimos ou supressões contratuais por meio de aditivos em percentual superior ao limite permitido, ou seja, é o limite de 25% ou 50% no caso de reformas, né? Então, o TCU tem uma jurisprudência que fala que, para efeito de acréscimos e supressões de serviços, você não deve compensar os acréscimos com as supressões. Dito de outra forma, se eu tenho uma obra de 100 mil reais, eu suprimi 20 mil reais, acresci 30 mil reais, a obra terminou em 110 mil. Só que esse contrato não teve 10% de aditivo. O TCU não admite que você compense os 30% de acréscimo com os 20% de supressão. Para o TCU, essa obra teve 30% de aditivo. Tem bastante caso de sanção por conta disso, tá?
Tem várias espécies de superfaturamento de quantidade, de qualidade, superfaturamento por metodologia executiva antieconômica, superfaturamento por jogo de planilha, superfaturamento pela prorrogação injustificada dos prazos, né? Hoje está muito comum, além da empresa não fazer a obra no prazo, a administração ainda faz um aditivo aumentando o valor da administração local da obra, né? Isso aí é altamente irregular, altamente problemático, tá? Adiantamento de pagamentos, né? Na minha apresentação tinha pintado de vermelho isso, né? Eu sei que a medida provisória 961, ela permitiu a antecipação de pagamentos, tá? Na verdade, a medida provisória 961 não trouxe nada de novidade quanto a esse aspecto. A jurisprudência do TCU já admitia antecipação de pagamentos, admitido alguns pressupostos. Se ficar demonstrado que você vai ter uma extensiva economia com a aquisição do produto, pagando antecipado, se ficar caracterizado que é a única forma de adquirir aquele bem ou produto, se você exigir uma garantia complementar, e isso tem que estar previsto no instrumento convocatório. Em suma, são essas condições que foram trazidas pela medida provisória 961 para antecipar pagamento. Agora, eu posso falar para vocês, nesses 16 anos aí que eu tenho de tribunal, eu nunca vi isso dar certo. E muito antes de entrar no tribunal, todo mundo, pelo senso comum, sabe o que acontece se você antecipa pagamento para empreiteiro. O que acontece? O que acontece se você antecipa pagamento para o seu marceneiro, né? Você contrata um armário, contrata um cara para instalar um box na sua casa, antecipa pagamento para você ver, né? Isso não dá certo, tá? Então, se vocês querem se meter em confusão, antecipe pagamentos. E a gente tem visto casos recentes de gestores indo para a cadeia já nessas contratações para enfrentar a pandemia, né? Exatamente, né, vários governos estaduais fizeram pagamentos para adquirir respiradores, né? E os equipamentos não estão sendo entregues, né? Isso aí tende a ser julgado com rigor, tá? Eu poderia evitar antecipação de pagamentos? Olha, no caso de obras, algumas medidas simples podem surtir efeito, né? Talvez, em vez de fazer pagamentos mensais, faça medições semanais, é uma forma de diluir o risco do empresário, né? Então, tem algumas outras formas mais criativas. Está em discussão no Poder Executivo Federal a possibilidade de permitir a cessão de crédito dos contratos administrativos, né? O contratado poderia ir com aquele contrato administrativo no banco, né? Conseguir ali um papagaio, um desconto ali, uma operação de crédito, dando como garantia o direito creditório do que ele tem a receber da administração. Então, está sendo discutido no Poder Executivo algumas medidas nesse sentido, tá? A gente, com alguma criatividade, pode tentar evitar isso. Temos problemas aí de jogo de planilha, jogo de cronograma, subcontratação irregular dos serviços, né? Seja contratando uma parcela da obra que não foi permitido de edital, sendo fazendo uma subcontratação que era vedada pelo edital, né? Às vezes o edital veda a subcontratação, às vezes o percentual de subcontratação foi muito elevado, falta de designação ou fiscalização por uma pessoa que não tem habilidade para fazer aquela fiscalização, liquidação irregular de despesa. Pode passar para a gente aí, Natália. Deixa eu ver como é que está meu tempo. Então, para concluir, né, que eu já estou falando aqui há quase 35 minutos, como melhorar a segurança jurídica dos gestores envolvidos com a contratação de obras. Fiz uma tabelinha bem simples, pode ir, Natália. Então, eu tentei colocar aí, fazer uma análise qualitativa, né, como incrementar a segurança jurídica, né. Primeiro, assim, a gente sabendo que são históricos os problemas que existem por conta de obras, dessas dezenas de milhares de obras inacabadas que nós temos no Brasil, metade delas está parada por conta de projeto, né? Então, é um ponto fulcral, o calcanhar de Aquiles de qualquer contratação de obra começa pelo projeto, né? Então, quanto mais detalhado, quanto mais definido for o meu projeto, melhor. Eu vou ter menos segurança jurídica estando com anteprojeto na contratação integrada, vou ter uma segurança jurídica melhor solicitar com o projeto básico e melhor ainda solicitar com o projeto executivo. Tá? Recomendaria, o salário de vocês aumenta quando vocês licitam com o projeto básico? Se não aumentar, tentem licitar com o projeto executivo. Tá? Requisitos de habilitação técnica, econômica e financeira. Né? A orientação é essa, quanto mais você exigir, mais questionamento vai ter, mais confusão vocês vão arrumar. Tá? Quanto menos exigir, pelo menos potencialmente menos dor de cabeça
junto aos órgãos de controle, junto às licitantes, junto ao Poder Judiciário. Tá? A ideia é exigir aquilo que seja realmente indispensável para assegurar o questionamento, o cumprimento do objeto. Eu vou dar exemplo para vocês. Pode passar o slide, Natália? Semana passada, o ministro Benjamin Zinner levou para o plenário do TCU um caso bem interessante, né? Era um projeto de contratação de sinalização visual, né? E aí estava se exigindo da empresa, né? Tinha muita coisa feita com perfil de alumínio, que a empresa comprovasse que o perfil de alumínio dela tinha um certificado do fabricante contra corrosão. É uma exigência idiota, gente. Assim, para que isso? Alguém tem alguma dificuldade, algum temor que um perfil de alumínio anodizado vai entrar em corrosão? Isso demonstra até falta de conhecimento. Corrosão, ela é causada por processos químicos, físicos, não pelo processo de fabricação, né? Então, eventualmente, se eu peguei aquele perfil de alumínio, estou colocando num ambiente lá que está sujeito ali a um diferencial elétrico, eu posso ter uma corrosão química atuando sobre. Não tem nada a ver com fabricação, né? Então, assim, eu vou exigir isso de quem? Vou exigir lá da fabricante do alumínio, da Alcoa, né, de uma multinacional com perfil. Isso vai ser. Todos os perfis de alumínio no Brasil são comprados da mesma empresa. Tá? Então, a gente começa a exigir coisas que não vão garantir nada e vai acabar restringindo o caráter competitivo da licitação, né? Então, coisas que dão dor de cabeça. Exigir certificado da qualidade do produto ou do processo de fabricação, carta de solidariedade do fabricante, vistoria no local de prestação de serviços, certidão de protestos, inexistência de débitos no CADIM. Tem uma lei que obriga isso, só que tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal que fala que não pode inabilitar licitante por conta disso, tá? Certidão de quitação de tributos, certidão de quitação de anuidade concedida, é tudo frio, tá? Tudo isso aí tem jurisprudência do TCU batendo, tá? Exigências de amostra ou de certidão negativa de recuperação judicial ser feitas da forma correta, tem uma segurança razoável. E outras exigências, por outro lado, trazem ao contrário, trazem mais segurança jurídica, né? Então, por exemplo, você exigir capital circulante mínimo, patrimônio líquido mínimo, relação de compromissos assumidos, né? São exigências que estão expressamente previstas na jurisprudência do TCU, estão na IN 5 de 2017, e vão garantir que a empresa que está contratando com vocês tenha uma boa habilitação econômico-financeira, tenha capacidade financeira para executar o objeto, o útil ao agradável, né? Vai usar exigências que são amplamente aceitas, nunca vão ser questionadas e vão trazer realmente segurança, tá? Certidão de regularidade fiscal, em vez de existir certidão de quitação, certidão de regularidade. Prova de inscrição, em vez de exigir prova de quitação de anuidade no conselho profissional, prova de inscrição, tá? Então, dependendo de como a coisa é exigida, vocês vão ter mais ou menos segurança. Pode passar, Natália. Exigência de visto no CREA, não pode. Capital social mínimo integralizado, não pode. Conjunto de serviço no mês atestado, quantitativos mínimos para efeito de habilitação técnico profissional. O jeito mais católico de fazer habilitação técnica é exigir quantitativo mínimo apenas para a qualificação técnico-operacional da pessoa jurídica. Eu não posso, em regra, exigir quantitativo para a qualificação técnica do profissional, da pessoa física que vai ser responsável técnico pela obra, tá? Exigência de comprovação técnica com um número fixo, mínimo ou máximo de atestados. Aquela história, comprova que você tem pelo menos 3 atestados de ter feito serviço tal, ou que você tenha feito lá 1 milhão de metros cúbicos de terraplanagem, no máximo 5 atestados. Esse tipo de exigência, via de regra, vai ser problemático, tá? Admissão de participação de consórcios é sempre uma coisa muito bem vista e traz talvez mais segurança, mais participação, né? E outras especificações, a exigência de marca com alguns cuidados admitido, realização de prova de conceito, né? Então, algumas exigências aí, até porque já estão previstas na própria IN, tem mais segurança, tá? Pode passar para a gente. Mais um slide. Regime licitatório, né? Eu vou falar para vocês. Hoje, praticamente, para licitar um objeto, vocês podem optar por 3 regimes. Quem é de lei da empresa estatal só pode usar a Lei 13.303. Para quem trabalha na administração pública direta e indireta, entendida as autarquias e fundações, né? Hoje pode usar a Lei 8.666, pode usar pregão, se for um bem e serviço comum, e pode usar o RDC.
E se for estatal, lei das estatais, né? Hoje, por força da medida provisória 961, todos podem usar o RDC. Eu, na pele de vocês, eu usaria o RDC por uma série de motivos, tá? Primeiro, porque eu tenho a inversão de fase de habilitação e julgamento, que também é comum do pregão, tá? Por que isso traz mais segurança jurídica? Porque na Lei 8666, eu vi que tem gente do Ceará assistindo a palestra, né? O que aconteceu com o trecho leste aí do metrô de Fortaleza? Não saiu, por quê? Fez-se uma licitação pela 8666, né? Entrou 5 consórcios na licitação, eles ficaram 2 anos discutindo a habilitação, isso virou 11 ações na justiça, 2 processos no Tribunal de Contas da União, né? Acabou que essa licitação, depois de terminado, o contrato foi rescindido, teve que se fazer outra licitação, e até hoje, ao que me consta, não saiu isso, né? Porque você vai ter muito mais questionamento na fase de habilitação, na fase de julgamento de recursos, do que no pregão no RDC. O que acontece no pregão no RDC? Primeiro tem uma fase de preço, disputa o preço, seleciona a proposta mais vantajosa, e aí eu vou discutir a habilitação apenas daquela empresa. Então, há uma tendência de ter uma redução aí do número de recursos e de ter menos contestação da fase de habilitação. Não quer dizer que não aconteça, quer dizer que tem menos dor de cabeça. E junto com menos contestação de licitante, vem junto mais segurança jurídica. Tá? Regime de execução contratual. Eu diria para vocês, empreitada por preço unitário tem menos segurança, porque exatamente pelos quantitativos serem estimados, qualquer alteração de quantitativo gerar necessidade de aditivo, né? Eu vou ter mais insegurança. O preço global ou a empreitada integral teria uma segurança intermediária, na medida que eu teria menos aditivos ao longo da obra, e a contratação integrada ou semi-integrada, né, prevista na lei das estatais, seria o ideal, porque é vedado aditivo nesses 2 regimes, salvo em hipóteses extraordinárias. Mas, Baeta, você não me disse agora há pouco que era melhor, em vez de licitar com anteprojeto, licitar com projeto executivo? Não está, de alguma forma, contraditório? Não. O que eu estou... Parou de compartilhar aqui, Natália. Tenta compartilhar de novo. Estão me ouvindo? Professor, acho que a Natália caiu. Peraí que ela está voltando. Bom, vamos fazer o seguinte, né? Antes de eu prosseguir com aquela apresentação, a Natália está compartilhando de novo. A gente ia respondendo. Natália, vai lá para aquela tabelinha. Acho que está no slide 16. Mais um. Aí. Pode ser essa mesmo. Pode maximizar. Então, não é contraditório. A contratação integrada, ela traz mais segurança jurídica, porque vai proporcionar a execução do contrato com menos aditivos, mas o ideal seria fazer a contratação integrada com um anteprojeto que tivesse um nível de completude mais elevado. O DENIT fez muito isso, né? Muitos dos anteprojetos do DENIT, na verdade, eram projetos executivos que foram denominados anteprojeto, tá? E a contratação semi-integrada na lei das estatais é isso, né? Você está fazendo uma contratação integrada com um projeto básico, né? A definição de contratação semi-integrada é isso, é uma contratação integrada com o projeto básico. Contratação integrada ela ainda tem uma outra vantagem, né? Que permite que a empresa utilize metodologias diferenciadas de execução. Isso pode proporcionar uma maior assunção de risco pelo particular, pode proporcionar que ele traga algumas metodologias inovadoras. É bem verdade que traz algum conflito de interesse na execução do contrato que não dá para a gente explorar aqui, tá? Mas eu acho que a ideia é essa, tá? Licitação presencial ou licitação eletrônica? Licitação eletrônica tem sempre mais segurança, tá? É uma licitação que tem controle social, né? Os atos são praticados de forma sigilosa, estão na internet, né? Tem uma plataforma como o Comprasnet, que é uma plataforma bem robusta, ou um outro sistema qualquer, como o do Banco do Brasil, tá? Então, a gente vê muito caso de gestores que são sancionados, por exemplo, pelo uso do pregão presencial, já o pregão eletrônico ele não tem tanto problema. E um dos motivos aí, exatamente para permitir o uso do RDC nessa época de pandemia para todos os órgãos, é que o RDC permite a licitação eletrônica, ao passo que a Lei 8666 obriga a fazer um certame presencial. Tá? Quanto ao critério de julgamento, a gente comentou, né? Técnica e preço é sempre complicado, né? Ou melhor, técnica.
menor preço é melhor, mas tem uma modalidade que traz mais segurança jurídica, que é o maior desconto. O maior desconto tem 4 grandes vantagens. Primeiro, que o orçamento não é sigiloso, é um orçamento público, aberto. Segundo, que o exame de execuibilidade e economicidade é praticamente automatizado. Terceiro, que evita o jogo de cronograma. Quarto, que evita o jogo de planilha. Tá? E quinto, para dizer, mas ele torna a licitação mais rápida. Tá? Então, é óbvio que o maior desconto tem os seus defeitos, mas eu acho que ele tem muito mais qualidade que as licitações de menor preço. Tá? Pode passar para a gente, Natália, mais um. Modo de disputa, fechado, aberto e misto. O que é o modo fechado? Semelhante ao 8666. Modo aberto, em que a licitação é feita como pregão, segundo fase de lances. E hoje a gente pode usar o modo misto. Isso está previsto em algumas situações, tanto no decreto 10.024, que é o regulamento pregão, quanto no RDC e na lei das estatais. Né? O ideal para mim é ter um modo em que primeiro tem uma fase aberta de disputa por lances, depois eu chamo as 3 melhores lances para apresentar uma proposta final fechada. Ou vice-versa. Primeiro eu apresento propostas fechadas, aí eu pego as 3 melhores propostas fechadas e chamo as empresas para apresentar lances sucessivos. Tá? Eu acho que qualquer um desses 2 critérios traz bastante competitividade na licitação. Tá? Método de pesquisa de mercado. Cotação direta com o fornecedor é sempre algo que traz confusão, porque a gente sabe que vem a proposta, vem com aquela gordurinha, com aquele efeito de administração pública, né? Então, na verdade, a gente está empenhando o nosso CPF lá para quem está dando aquela cotação, que se não for uma cotação adequada, a gente vai ter problema. Diria para você que o uso de outras contratações governamentais, eu vou fazer a pesquisa lá no painel de preços, pesquisa por telefone, até é admitido pelo TCU, traz uma segurança razoável. Agora, as melhores referências de preço é ou utilizar uma fonte referencial oficial, no caso de obra, o SINAP, ou para serviço de infraestrutura, o SICRO, né? Ou cotação obtida pela internet, que a gente sabe que é um preço de mercado. Né? Então, eu vou pegar, por exemplo, o preço de um álcool em gel, né? Vou entrar na internet, eu vou ter ali preço para álcool em gel para tudo que é gosto. Tá? É melhor que pegar uma cotação direta com o fornecedor. Quando a gente vai falar de estimativa de custo, né, na contratação integrada, eu posso fazer a contratação com estimativa expedita ou paramétrica ou com orçamento sintético. São alternativas que têm mais insegurança, por quê? Porque o orçamento é mais impreciso e isso pode causar uma contratação antieconômica. Tá? Então, se você tiver a oportunidade de licitar com orçamento mais detalhado, com composições de custo unitário, você vai ter maior precisão do orçamento e, com isso, mais segurança jurídica. Tem alguns procedimentos auxiliares, pré-qualificação, sistema de registro de preço, que eu acho que dão uma certa dor de cabeça. Tá? Não que o sistema de registro de preço, na verdade, talvez ele esteja aqui de forma injusta, aqui, ele pode ter uma boa segurança jurídica. Tá? Mas é que eu vejo muito questionamento, muito problema com o SRP. Tá? Eu acho que alguns outros institutos, como o credenciamento ou catálogo eletrônico de padronização, eles têm mais segurança. E o cadastramento, o uso do SICAF é tranquilo, né? Praticamente aí sem problemas. Pode passar. Bom, contratações diretas. Como eu falei, nunca é o ideal, mas a gente tem alguns tipos de contratação que são mais simples, né? Contratações por valor. Né? Com a MP 961, os limites de dispensa foram elevados para 100 mil para obras e serviços de engenharia e 50 mil para bens e serviços que não são de engenharia. Né? Dispensa de licitação para compra e locação de imóvel, inexigibilidade de licitação para fornecedor exclusivo, são procedimentos relativamente seguros. Tá? Agora, outros tipos de licitação, contratação por emergência, dispensa de licitação do remanescente da obra, dispensa de licitação para contratar fundação de apoio, né? Dispensa, inexigibilidade de licitação por notória especialização, são institutos que têm jurisprudência extremamente restritiva. Tá? É algo que já traz um pouco mais de insegurança. Tá? Entre as modalidades de licitação, né? Convite, estaria aí, e o diálogo competitivo, já estou elencando ele aqui, o diálogo competitivo é uma nova modalidade de licitação que está na lei, no PL 1292, que vai ser a futura lei de licitações e contratos. São 2 regimes bem complicadinhos, tá? Uma tomada de preço, uma concorrência, o concurso seria algo razoável, e o ideal é que tenha mais segurança na mesa, leilão, pregão, ou RDC, que o RDC ele se assemelha ao pregão, tá? Pode passar.
Estágio do licenciamento ambiental, né? O ideal é licitar a obra com licença de instalação. Você poderia licitar a obra com licença prévia, né? Mas a gente sabe que para começar a obra surgem problemas diversos para obter licença de instalação. E mesmo vale para desapropriação. O ideal é a gente já ter a desapropriação concluída ou pelo menos uma decisão judicial concedendo para a administração a emissão provisória de posse. Tá? Só o decreto de desapropriação ainda não é elemento suficiente para a gente licitar. Tá? Tipos de aditivo. Né? Olha, o bom mesmo é não fazer aditivo. Tá? Ou quando fizer aditivo, que seja aquele aditivo que visa atender interesse público, que seja aquele executado no interesse da administração, né? Cláusula exorbitante. Mas a gente tem alguns aditivos que são tranquilos de fazer, prorrogação de prazo, alterações quantitativas nas empreitadas por preço unitário, isso não traz muita dor de cabeça, tá? Agora, como eu falei, alteração qualitativa, reequilíbrio econômico-financeiro, aditivos motivados por erros e omissões de planilha, aditivos em geral solicitados pelo empreiteiro, são todos institutos complicados, tá? Pode passar. Tem algumas observações sobre o reajuste, né? Se é melhor usar o reajuste na data de apresentação da proposta ou na data de elaboração do orçamento de referência, ou um contrato irreajustável, isso não passa no judiciário, né? Então, estou colocando aí, vou deixar para vocês lerem, método de cálculo dos reajustes, vamos passar aí, senão a gente já está com o tempo esgotado. Pode ir, Natália? Alocação de riscos, né? Se você quer ter mais segurança jurídica, eu também recomendaria que você tivesse aí uma matriz de risco no seu contrato. Você vai ter mais segurança jurídica do que não tem nenhuma alocação de riscos. Que aí vai ficar naquela discussão da teoria das áreas, o que é malha extraordinária, o que é malha ordinária, né? Isso dá embates, dá discussões intermináveis entre administração e contratado. Quando você tem uma matriz de risco falando claramente o que é risco da administração, o que é o risco da empresa, qual que é o encargo de cada uma das partes, fica bem mais tranquilo, bem mais definido o objeto. Tá? Pode passar, Natália. Prezados, e para concluir, né, vou passar para a pergunta, né, minha percepção aí, né, sobre os principais riscos que afetam. Eu coloquei no eixo Y os impactos, né, no eixo X a probabilidade, né. Então a gente tem que tomar cuidado aí, né, nessa ideia de aumentar a segurança jurídica, aqueles riscos de alto impacto e alta probabilidade. São basicamente esses três, né. É o que eu vejo que mata, que fere qualquer obra de morte, tá? Geralmente, a obra licitada com projeto deficiente, com contingenciamento de recursos, ou a contratação de uma construtora sem capacidade técnica e financeira, isso vai levar a obra inacabada. Tá? Você vai ficar com a obra parada e são problemas que a gente tem que atacar. Tá? Tem riscos aí de probabilidade baixa, impacto baixo, né? Não vou tratar aqui. Riscos de probabilidade baixa e alto impacto, fraude, corrupção, erros na execução e na qualidade, né? A gente teria aí problema de aditivos irregulares, né? Já seria um risco de alto impacto, teria problemas de atraso na execução, erros na orçamentação da obra. Isso aqui não vai causar paralisação da obra, mas são riscos bem prováveis, tá? E nos slides seguintes, pode passar, Natália? Pode passar essa tabelinha direto. Eu estou colocando aqui algumas etapas, algumas medidas para mitigar os riscos. Para vocês entenderem essa apresentação, eu deixei na cor azul quando é um risco que pode ser totalmente eliminado, mitigado. Tá? Pode passar mais um slide. Em outros casos, eu estou colocando aqui na cor amarela porque são situações que a administração não tem como mitigar completamente. Por exemplo, eu sei que tem um risco de contingenciamento de recursos. Né? Eu nem sei porque que eu chamo risco, isso aí é quase que uma certeza. Né? O risco tem um componente associado a ele que é a incerteza. Se é uma coisa certa, a gente está falando de um risco. Né? Então, isso aí virou quase que uma certeza hoje. E como é que eu posso mitigar esse risco? Olha, eu posso tentar alguma gestão política, tentar alguma, né, rezar, né? Mas o fato é que isso foge do controle do gestor. Então, fica na cor amarela porque a gente não consegue tratar adequadamente alguns riscos, tá? Contratar uma empresa sem requisito técnico e financeiro. A verdade é essa, né? Eu posso ter o melhor edital do mundo, adotar cláusulas adequadas, critérios de habilitação adequados, mas, em última análise, eu não posso perder de vista que isso é só papel. Tá? Isso não garante, em última análise, que a empresa que vai entrar lá vai ter condições de fazer o objeto. E o fato é que a gente tem limitações no nosso critério normativo aí,
que ainda, a meu ver, não asseguram que a empresa tenha condições de fazer um objeto, né? Infelizmente, a gente precisa de um avanço na legislação nesse caso aí. Pode passar. Vou deixar para vocês lerem isso aí, tá, gente? Pode passar, Natália. A gente já está com o tempo quase 1 hora. Pode ir. Então, gente, eu vou terminar aqui convidando vocês, né, a participar desse treinamento aí de 29 de junho a 1 de julho de 2020, né? Licitação e contratação de obras públicas com segurança jurídica, né? A gente vai falar aí o que vocês podem fazer, que cuidados que vocês podem ter com a elaboração e aprovação dos projetos básicos executivos. A gente vai abordar essa questão da licitação de obras, regime de execução, uso do RDC, uso do pregão. Vamos falar de critérios de habilitação. Vamos falar da orçamentação da obra, os principais erros observados na orçamentação da obra, passo a passo para você fazer um aditivo contratual com segurança jurídica. Pode passar. Vamos falar um pouquinho dessas contratações extraordinárias aí do Covid-19, estão previstas na Lei 13.979. Vamos falar da medida provisória 961, né? Principalmente a questão do pagamento antecipado, né? Que requisitos e cautelas a gente tem que ter com esse pagamento antecipado. E algo que eu queria falar que está intrinsecamente relacionado aí com a segurança jurídica, com a responsabilização dos gestores que atuam na área de licitação, né? São entendimentos aí do TCU sobre a aplicação da nova lei de introdução ao direito brasileiro, principalmente o artigo 28, que fala lá que o gestor público só vai ser responsabilizado por dolo e erro grosseiro, né? A gente vai abordar o que vem ser o tal do erro grosseiro, que entendimentos que o TCU está tendo sobre isso, e também o Supremo, tá? 2 semanas atrás, o Supremo Tribunal apreciou essa questão, tá? Então, acho que a gente pode encerrar aqui o compartilhamento da tela, Natália. Vou passar a palavra para a Flávia. Flávia, acho que vai ter boa notícia para vocês aí. Não vai não, Flávia? Temos Aí boas a gente notícias. abre para a pergunta, tá, gente? Estou vendo a pergunta de vocês aqui. Vou dar Bom, uma lida aqui. Pronto, dá um tempinho aí para você dar uma lida. Queria agradecer vocês todos. Eu fiquei meio impressionada, porque pelo horário, né, eu vi que a gente praticamente ninguém saiu da sala. Achei bem bacana isso. Quero agradecer o professor Baeta, vocês todos. Fiquem mais um pouquinho para as perguntas, eu acho que é legal. A pergunta de um sempre ajuda o outro. E a Elo Consultoria quer oferecer para os participantes do webinar um desconto de 20%, tá? Nos 2 cursos do professor Baeta, né? Tem esse, que é o mesmo tema desse webinar, que é licitação e contratação de obras públicas e serviços de engenharia com segurança pública, que ele acabou de falar, 29 e 30 de junho e 1º de julho. E tem também obras públicas, questões relevantes sobre pesquisa de mercado, elaboração de planilhas orçamentárias e utilização do SINAP, que esse vai acontecer 27, 28 e 29 de julho. Também queremos oferecer um desconto especial num evento que a gente está muito feliz também de ter desenhado esse programa. É um seminário brasileiro de planejamento, transparência e compliance das contratações públicas. Vai participar o ministro Benjamin Zinler, professor Rafael Jardim, professor Cláudio Sarian, Vitor Amorim e o professor Jorge Ulisses Jacobi. Para os participantes do webinar, também vão ganhar 20% de desconto. Esse vai acontecer 16 e 17 de julho, tá? Então, gostaria de agradecer mais uma vez a participação de todos, a participação do professor Baeta, né, nosso parceirão, e parabenizá-los, porque eu estou assim, impressionada. Os números não descem, professor, e está todo mundo bem interessado mesmo no assunto. Então, muito obrigado. Vou deixar vocês com o professor. Obrigado, Flávia. Bom, gente, eu vou passar pelas perguntas que estão no chat. Acho que eu estou pegando aqui no começo. Se eu pulei, aí depois vocês repita a pergunta, por favor. Eu não estou conseguindo ler o nome de vocês, quem fez a pergunta. Eu vou ler só a pergunta, tá? Podemos usar o SRP para serviço de engenharia? Tranquilamente, não há nenhuma dúvida. Se for um serviço comum de engenharia e o serviço for padronizado, sim.
Eu dou como exemplo, a gente vê rotineiramente o SRP sendo usado para manutenção predial, por exemplo, para contratação de sondagem. Então, não há nenhum óbice para usar SRP. Eu só acho que para alguns objetos não é a melhor forma de contratar, né? Então, por exemplo, embora eu veja possível usar o SRP para manutenção predial, eu acho que tem outras formas de contratar melhores, tá? Mas se for um serviço comum, passivo de licitação por menor preço, não vejo problema para SRP para serviço de engenharia. Tá? Não pode para obra na 8666. Estou perguntando aqui, no caso de contratação de projetos, caso termine o prazo de vigência do contrato e ainda estiver em andamento a elaboração de algum projeto, posso recebê-lo e realizar o pagamento após o término ou preciso prorrogar? Olha, prorrogue, tá? Porque, no mínimo, você vai ter que gastar muito português. E tem até uma orientação normativa da AGU que fala que você não pode prorrogar, que você não prorroga contrato expirado, você vai ter que fazer um processo de reconhecimento de dívida. Então, prorroga o contrato, tá? Aí a gente vai entrar numa discussão aqui se é um contrato por escopo, se é um contrato de duração continuada, né? O TCU até admite essa prorrogação, mesmo com o contrato expirado em algumas situações, mas eu diria que você teria óbices intransponíveis com a AGU nesse caso aí, tá? É melhor prorrogar, tá? Por que não prorrogar? Tá? Outra pergunta. Por que razão seria temerário o termo aditivo por erros e omissões dentro dos limites? Haja visto o disposto no decreto 7983/2013. Esse decreto, ele prevê que para empreitada por preço global, você pode fazer aditivo por erros e omissões de até 10%. É um negócio que eu acho que você tem que tomar um pouco de cuidado, porque essa redação no decreto não é uma coisa bem tranquila, não. Primeiro porque na Lei 8666, aditivo é para alteração qualitativa e quantitativa de projeto. Procura essas duas palavras na Lei 8666, erro e omissão, isso não existe. Tá? Há quem defenda que o decreto é exorbitou do seu poder regulamentar. E segundo, que se for ver a interpretação que o TCU dá para o decreto, é exatamente o que está o contrário do que está escrito lá. Né? O decreto fala que você pode aditar para pequenos erros, omissões de até 10% do contrato. O que o TCU fala no acordo 1977 de 2013, né, é que na empreitada por preço global, pequenos erros, omissões não geram necessidade de editar o contrato. Então, cuidado que a interpretação não é bem aquela interpretação literal do decreto. E só para ilustrar o que acontece, eu queria que quem fez essa pergunta anotasse um acórdão. Acórdão 3576 de 2019, primeira Câmara. Pegaram aí? 3.576 de 2019. É o caso de um aditivo de erro e omissão, né? Era a obra de um viaduto, faltou determinados itens na planilha orçamentária, era uma empreitada por preço unitário, só que esses itens já estavam previstos no edital como encargo da empresa, né? Por exemplo, no edital estava escrito lá que a empresa tinha que montar um tapume lá em volta da obra, só que na planilha não constou o tapume. Fizeram o aditivo, incluindo o tapume, e o gestor foi condenado em débito e multado pelo TCU. Por quê? Porque esse é problema da empresa. Se é o encargo da empresa, não tem sentido você editar o contrato porque houve erro na planilha. Tá? Então, tome um pouco de cuidado com isso. Tá? Não dá para a gente aprofundar mais, mas não é uma coisa simples isso não. Tá? Tome um pouco de cuidado com essa interpretação do decreto. A gente vai falar disso no nosso treinamento. Tá? Poderia explicar melhor a restrição da exigência de capacidade técnica profissional com quantitativos? Não posso exigir o mesmo quantitativo mínimo tanto no operacional quanto no profissional. Veja, a Lei 8666, no artigo 30, em algum parágrafo que eu não lembro de cor, fala que na habilitação técnico-profissional é vedada a exigência de quantitativos mínimos, é vedação expressa da lei. Tá? Então, o TCU tem uma súmula, que é a súmula 263, que fala que você pode exigir quantitativo mínimo na habilitação técnico-operacional da pessoa jurídica, mas você não pode exigir quantitativo mínimo na técnico-profissional. Né? Então, por exemplo, se eu vou licitar um viaduto de concreto protendido que tem lá 1.000 metros cúbicos de concreto, eu poderia exigir que a construtora tivesse um atestado técnico operacional de ter feito pelo menos um viaduto com 500 metros cúbicos de concreto, pelo menos, mas no caso da habilitação profissional, eu vou exigir um atestado que a empresa tenha um profissional que tenha feito o viaduto com concreto protendido, sem especificar quantitativo mínimo. Tá? Tem algumas exceções que o TCU admite, se esse quantitativo mínimo for uma característica da obra, tá? Mas eu acho que o mais católico aqui, para essa orientação aqui expedita que a gente está dando, é não exigir. Tá?
Você citou que a omissão em planilhas não é justificativo para aditivo, mas tem jurisprudência citando que as alterações contratuais sobre a alegação de falhas ou omissão em qualquer das peças, orçamentos, né? Isso não é uma jurisprudência do TCU, isso está no decreto 7983, né? Essa decisão não abre a possibilidade. Então, vou repetir essa questão, né? Novamente, existe um decreto, esse decreto é aplicável para empreitada por preço global, ainda assim, eu acho que a legalidade do que está lá é questionável, ele tem uma interpretação um pouco diferente do que está literalmente escrito ali, tá? A jurisprudência do TCU, que é consolidada, pacífica, é a que está no Acórdão 1977 de 2013 plenário. Então, na verdade, ele fala um pouquinho diferente. Ele fala que pequenos erros ou omissões geralmente não ensejam aditivo na empreitada por preço global. Tá? Então, na verdade, se você tiver um erro já mais relevante, né, que aí vai importar um enriquecimento sem causa de alguma das partes, aí sim a gente, limitado ali ao percentual de 10%, a gente pode fazer o aditivo. Tá? Em última análise, essa história de aditivo por erro e omissão não é uma análise simples de ser feita, por isso que eu estou remetendo a leitura para essa questão ao que está na Acórdão 3576, lá 2019, que ali mostra a aplicação disso que eu estou falando num caso concreto bem interessante. Tá? Ali era um erro que dava 1% do valor do contrato, que o senhor entendeu, olha, realmente tem um erro na planilha orçamentária, mas isso não é motivo para aditivo. Tá? E considerou irregular o aditivo feito, que dava 1% do contrato. Seria uma situação diferente se você tivesse um erro de 30% do... Eu esqueci de incluir a fundação do viaduto na minha planilha. Né? Aí a gente já começa a falar de enriquecimento sem causa, já vai trazer outros argumentos jurídicos, e aí sim se faz o aditivo. E aí uma outra coisa que eu coloco, o decreto só permite aditar 10%. E se você esqueceu de incluir a fundação do viaduto na sua planilha, né? Dá 30% da obra, o que você faz? Você adita 10% e os outros 20%. Então, cuidado com essa interpretação do decreto, que não é tão simples como está lá, tá? Decreto 7581, né, 2011, fala do RDC, prevê que as alterações contratuais é a mesma coisa. O decreto 7581 que está aqui, né, ele fala que você pode celebrar aditivo por erro, omissão de até 10%. Novamente, a interpretação que está aqui no RDC é a mesma que está ali, que a gente fez no Acórdão 977/2013, tá? Como devemos fazer a pesquisa de mercado para a formação do preço de referência para a elaboração do projeto básico? Banco de preços? Veja, dependendo da natureza do serviço. Para obras, vou usar sistemas referenciais, tanto os federais quanto o SINAP, o Ciclo. Eu tenho uma série de tabelas estaduais e municipais, CEINFRA do Ceará, ORCE de Sergipe, EMOP do Rio de Janeiro, SSO do município do Rio. Né? Eu posso usar outras contratações de administração pública, posso pegar propostas direto com o fornecedor, posso fazer pesquisa na internet, posso usar publicações técnicas especializadas, tipo banco de preços, né? A gente tem um painel de preços, né, que é o do governo, do sistema Comprasnet, e tem um banco de preços que é comercializado por uma empresa privada, negócios públicos, não é isso? Então, essas fontes são todas admitidas, né? Eu queria só que vocês tivessem o cuidado de tentar fazer pesquisa em várias fontes, tentar fazer a melhor pesquisa possível, tá? Porque às vezes essas pesquisas elas vêm indiciadas de alguma forma, tá? Professor André, por favor, deixe seu e-mail de contato, caso você precise de fazer algum esclarecimento. andrebaeta@hotmail.com, ok? Outra pergunta, posso pagar por um equipamento entregue na obra ou somente esse equipamento entregue e instalado? Olha, depende se você está comprando ali um ar-condicionado split, depende se você está comprando ali um elevador, depende se você está contratando uma turbina para uma usina hidrelétrica, né? Dependendo do que é, talvez, né? Eu vou fazer uma coisa mais simples, eu vou comprar um ar-condicionado split. Eu acho que a melhor prática, né, é depois que o equipamento estivesse instalado, funcionando, testado, que ele fosse liquidado. Até porque é algo que não vai sobrecarregar financeiramente a empresa. Já uma outra situação é um elevador, né? Que aí ele vai ter que ser fabricado sob encomenda, vai ter que ser entregue na obra, vai ter que ser instalado, né? É uma instalação que não vai ser simples, ela vai acompanhar ali ao longo de vários meses a execução da obra, né? Depois ele vai ter que ser... Então, num equipamento mais complexo, e óbvio, a gente tem que fazer uma pesquisa de mercado para ver qual é a praxe de mercado, né?
Então, geralmente no elevador você vai ter que pagar alguma coisa antecipada, sei lá, 10, 20%. Quando o equipamento for fabricado e entregue na obra, você vai pagar mais alguma coisa. Quando o equipamento for instalado, você vai pagar mais tanto. Mas veja, essa pergunta você está fazendo para a pessoa errada. Você não devia fazer para mim, você devia fazer para o seu contrato, tá? Porque, olha só, é uma cláusula obrigatória de todo o contrato, né? A forma de pagamento. Eu diria que um contrato de empreitada bem escrito, ele tem três coisinhas. Tem o que, o quanto e o como, né? O que é o objeto que vai ser executado, o quanto é o preço que vai se pagar e o como é como vai se pagar. Se o seu contrato não fala como que você vai pagar alguma coisa, eu é que não vou saber. Isso devia estar no contrato. E aí é óbvio que entra aí a participação da equipe de planejamento, né? E ver como é que é a forma adequada para liquidar aquela despesa, para fazer aquele pagamento, e já prever isso, né, no critério de medição e pagamento do serviço ou do equipamento, tá? Em contratação de manutenção predial, pode ser por atas de preço? Pode. Tem muitos órgãos que licitam por atas de preço, tá? Embora eu fale que para mim não é a melhor forma, tá? Mas eu posso citar aqui de cor um acórdão. Leia o acórdão 1238/2016 plenário, tá? Leia o voto condutor, que ele vai falar de várias formas de contratar manutenção predial, inclusive atas de preço. Eu acho que tem jeitos melhores, né? Por que eu não gosto de registro de preço? Primeiro que você tem que fazer ata todo mês, todo ano, né? É muito melhor você fazer um contrato continuado, que pode ser prorrogado por até 5 anos, que todo ano você tem que ficar fazendo ata de preço, tá? Então tem outras vantagens, né? Eu faço um contrato continuado, já pode ter mão de obra, pode ter serviços eventuais, pode ter materiais de reposição, que é bem melhor do que ficar contratando a mão de obra à parte, fazendo atas de registro de preço para contratar as peças, material elétrico, tá? Então, eu acho que tem jeitinhos melhores para contratar manutenção predial. Tá? Podemos estabelecer uma média de percentual aditivo de obras da instituição que não fique em 10%, conforme o decreto, estabelecer que aditivos abaixo de 7%, 6% serão indeferidos em função da gestão de risco? Pode. No Acórdão 977 de 2013, tem uma orientação que foi para toda a administração pública, né? Posso falar tranquilamente que é uma orientação do TCU que foi encaminhado para todos os órgãos da administração pública federal, é que seu contrato estabeleça um percentual ali, né? Por exemplo, 5%, 7%, como se sugere. A cláusula seria essa: olha, para erros de até 7% de quantitativos, não vai ter aditivo, é risco do construtor. Se o erro superar 7%, por exemplo, aí vai ter aditivo daquilo que ultrapassar os 7%. É uma forma de você ter uma alocação objetiva para erros e omissões, tá? Então, essa é a forma correta que o TCU interpreta ali o decreto 7983, né? Na verdade, pequenos erros não geram aditivo, né? E erros grandes geram aditivo, tá? E aí, o ideal, a recomendação é que seu edital trouxesse um percentual, que vai depender da natureza do serviço, né? Se é 10, se é 5, se é 1, se é 0,5%, vai depender do caso concreto, tá? Qual a melhor forma de estabelecer o custo da administração? Tenho visto muitos problemas em contratos quando o custo é baseado em medições. Porém, quando a empreiteira começa a faturar abaixo do estimado, entra o pedido de reequilíbrio, né? Ora, a orientação do TCU é pagar a administração local como um percentual da execução financeira do contrato, tá? Então, você vai orçar a administração local, precificar, né? Vendo quantos meses a obra vai ter em andamento, qual vai ser a equipe que vai ficar na obra. Então, a administração local é precificada, orçada por permanência. Chegou-se no valor da administração local para a obra, na hora de pagar a administração local, ela é paga como se fosse um BDI, como um percentual da execução financeira da obra. Então, se no primeiro mês eu medir lá 10% da obra, eu meto 10% da administração local. No segundo mês eu medir mais 7%, meto mais 7%. Para a obra terminar dentro lá E, veja, se a obra ficar com faturamento abaixo do estimado, primeiro que provavelmente isso aí é culpa da empreiteira. Não tem, a empreiteira, ela quer colocar a culpa dessas coisas na administração, mas geralmente é dela. Ela vai, mas faltou. Não é bem assim. Segundo que se a administração vê que a obra está atrasando por culpa da própria administração, a administração deveria mandar a empresa se desmobilizar, né, ou reduzir a equipe que está lá, para evitar ficar incorrendo nesse gasto com a administração local. É o que eu costumo falar: todos vocês, quando vão num shopping de noite, né, ninguém de vocês deixa lá o táxi parado, com o taxímetro ligado, enquanto vocês estão no cinema, né? Então, se você está vendo que a empresa ficou ociosa por culpa da administração, acontece, né? O
que vocês têm que fazer na fiscalização é desmobilizar a empresa. Você não vai deixar a empresa lá com aquela equipe ociosa, né, para depois ela entrar com pedido de indenização. Tá? Estão perguntando se o material vai ser enviado por e-mail, a Flávia está afirmando que vai. Né? É possível questionar o preço de insumos e serviços específicos com preço muito abaixo de mercado ou inexequíveis na licitação, por maior desconto? Como fazer? Olha, se a licitação é por maior desconto, a empresa vai ser obrigada a dar um desconto linear em todos, então não tem como você questionar isso. Né? A empresa, aliás, o TCU fala até que na licitação por maior desconto, tem um precedente de 2012 no Missuzinha, fala que é desnecessário pedir para a empresa apresentar composição de custo, que perde o sentido da empresa apresentar composição de custo. Né? Você faz um orçamento de uma obra, que a gente, para usar o método de licitação pelo maior desconto, o orçamento da administração tem que estar bem feito. Aí as licitantes são obrigadas a dar descontos lineares. Uma dá 8%, outra dá 12%, outra dá 7%. Como é que você vai querer questionar depois ou exigir se é uma composição de custo para... Não tem sentido, vocês entendem? Né? Se a empresa está dando um desconto linear, vai ficar meio sem sentido ela apresentar uma composição de custo, às vezes com aquele desconto linear. Tá? Então, a ideia de como fazer é você, nesse caso, você nem exige a composição de custo. Tá? Você pede apenas para a empresa apresentar a planilha dela com o desconto linearmente aplicado sobre todos os serviços da obra. Tá? Simplesmente isso. Você citou em uma resposta anterior que caso a contratação, que no caso de uma contratação ter ultrapassado o prazo de vigência, nós devemos prorrogar o contrato antes da vigência, tá? Mas se o motivo do atraso for de responsabilidade do contrato, como justificar a prorrogação? Então, vamos abordar isso um pouco. Essa pergunta é pertinente porque eu vou colocar até uma coisa muito séria para vocês, né? O artigo 92 da Lei 8666 tipifica como crime prorrogar o contrato fora das hipóteses previstas em lei, tá? Dá de 2 a 4 anos de cadeia. E o atraso por conta do contratado não está entre o rol dos fatos que ensejam a prorrogação do contrato. Então, nessas situações, a recomendação do TCU, acho que está na Código 3443/2012, eu não sei, mas tem uma recomendação nesse sentido, é que você deve primeiro instaurar um processo sancionador, se for o caso, multar a empresa, e aí depois você prorroga só a vigência. E aí a observação que eu faço é a seguinte, geralmente você trabalha com prazo de execução e prazo de vigência. Geralmente o prazo de vigência é maior que o prazo de execução. Então a empresa está em atraso no prazo de execução, vai estourar a vigência. Você prorroga a vigência, mas você não prorroga o prazo de execução. E aí a forma que você vai redigir o contrato é importante. Você tem que colocar alguns considerandos. Considerando que a empresa tinha um prazo de 100 dias para fazer aquele contrato, né? Considerando que passou ali 90 dias, a empresa só executou 30% da obra. Considerando que o contrato vai expirar sem que o objeto tenha sido concluído. Considerando que há interesse público em receber o contrato. Então, fica prorrogada a vigência do contrato por mais, sei lá, 60 dias, ficando caracterizada desde já a mora na empresa na execução do contrato. Então, esse tipo de prorrogação tem que ser feito com assessoria jurídica mesmo, porque você tem que prorrogar o contrato de forma a deixar caracterizada que a empresa está em mora e que você está prorrogando aquilo apenas porque a empresa deu mora. Senão depois você vai querer multar a empresa, o juiz vai achar que você está louco, né? Você prorroga a execução do contrato e multa a empresa vai ir na justiça, o juiz vai anular a sua multa, tá? Então tem que tomar cuidado com essa prorrogação sim. No caso do elevador, pode-se dizer que será pago como se paga a compra, percentuais no pedido, na entrega e na montagem? Pode ser, é um pouquinho mais complicado que isso. Tá? Geralmente, quando você faz a pesquisa de mercado do elevador, entra lá em contato com a Otis, com a TICE, né? Pede para eles darem uma proposta do elevador, junto com aquela proposta já vem ali as formas de pagamento. Então, na hora de definir em edital como vai ser o pagamento, eu simplesmente observaria qual é a prática de mercado das empresas. Tá? Porque são empresas sólidas, com grande poder de mercado. Se você não comprar elevador deles, você não vai comprar elevador de ninguém. Tá? Você vai ter que ver qual é a prática de mercado e seguir essa prática na hora de fazer o edital. Quando existe um erro de projeto, no qual se verifica que a solução técnica adotada não é adequada, mas era possível verificar que o projeto estava errado na fase de licitação, é correto realizar alteração contratual? É correto realizar alteração contratual. Você não vai fazer a obra com o projeto errado para depois ela desabar na cabeça dos outros, né? Então,
A solução é fazer alteração contratual, fazer um aditivo, no caso, ou quantitativo ou qualitativo, tá? Não quer dizer que aí talvez não haja o exercício do poder sancionatório pelo órgão de controle, né? Porque a gente está falando do que a gente chama de dolo eventual, né? Ou seja, você sabia que a coisa estava errada e assumiu o risco, deixou a licitação prosseguir daquele jeito, tá? Então a gente não está falando mais nem de culpa, né? A gente já está falando de dolo, tá? Então vai ter continuar. A solução do problema é o aditivo alterando o projeto, tá? Mas isso não vai eximir o gestor que licitou a obra de forma consciente, com o projeto errado, de pagar alguma penalidade, tá? Exemplo, para uma obra especificada, foi especificada a execução de plataforma. Porém, por restrições técnicas, não se pode executar uma plataforma, teria que ser um elevador. Nesse caso, faz-se o aditivo. É um jeito, uma alteração qualitativa. Eu acho que tem fundamento legal para fazer o aditivo, tá? Agora, por que especificar a plataforma se não podia ser plataforma? Eu vou falar, lendo a pergunta aqui, eu não levei fé nessa justificativa, não, tá? A vigência dos contratos deve abranger até a emissão do recebimento definitivo do objeto? Recomendaria que sim, até porque a gente costuma, inclusive, manter a validade da garantia até o recebimento definitivo, tá? Então, é bom que você tenha um prazo de vigência maior que o prazo de execução, exatamente por isso. E junto com o prazo de vigência, tem que ter cobertura de garantia também, tá? Caso o contrato esteja vencendo após a emissão do recebimento provisório, é necessário realizar a prorrogação da vigência? Olha, depende. Se você já teve recebimento provisório, você está vendo que não vai ter nenhum vício, né? Eu não diria que é estritamente necessário que você esteja com um contrato em vigor, não. Seria recomendável, principalmente nas situações que você vê que pode ser necessário algum serviço. O que acontece é isso, né? A administração já recebeu provisoriamente, a hora que a administração começa a usar o bem, ela detecta uma falha de projeto, alguma coisa que ela viu que não estava boa. Às vezes, veja só, as pessoas, elas só têm uma compreensão completa do projeto na hora que elas estão usando a obra. E aí surge a necessidade de fazer alguma adaptação, né? Ah, tem que fazer uma rampa aqui, tem que fazer uma lupa, e você não tem mais o contrato em vigor. Então, se você tem a perspectiva ainda de mexer em alguma coisa na obra, o ideal é que você esteja o contrato em vigor. Agora, se não vai acontecer, simplesmente se dá o recebimento definitivo, sem necessariamente ter o contrato em vigor. A não ser, é claro, que você preveja também um pagamento por recebimento definitivo, tá? Que é uma outra prática que às vezes é observada. Você prevê lá que vai pagar 10% da obra, 5% da obra no recebimento definitivo. Aí, se for necessário fazer também algum pagamento, tem que ter prorrogação da vigência, tá? E se a vigência já estourou e a obra ainda está em andamento e não foi prorrogada? Ainda podemos rescindir o contrato? É o seguinte, a AGU ela tem um entendimento consolidado aí que você não rescinde o contrato cuja vigência já expirou. Se a vigência expirou, o contrato acabou, né? Você não vai rescindir o que já não existe mais, tá? Então, tem um parecer jurídico da AGU, se você procurar na internet, parecer AGU, prorrogação de contrato, contrato expirado, você vai ter acesso a esse PDF, esse parecer jurídico da AGU, tá? Agora, a pergunta que não quer calar é essa: você está com a obra em andamento, você vai querer rescindir o contrato e ficar com a obra inconclusa? Eu acho que a situação corriqueira aí é que você queira era prorrogar o contrato para terminar a obra, né? Não para ficar com a obra inconclusa, tá? Então, a gente tem entendimentos do TCU que vão admitir essa prorrogação. Como eu falei, a AGU não aceita, mas o TCU aceita, tá? Não há um entendimento uniforme nisso aí. A AGU recomenda que você faça uma nova contratação, inclusive por dispensa, que faça um processo de reconhecimento de dívida, ou até mesmo que faça nova licitação em alguns casos, tá? Mas ela não admite prorrogação do contrato expirado, tá? Porque aí que é a questão fundamental, não é o que você vai rescindir o contrato, é como você vai fazer para terminar a obra. Essa é a pergunta fundamental. Prezados, eu acho que eu esgotei aqui todas as perguntas. Se ninguém tiver mais pergunta, né? Estamos aí com 1h30 de live. Eu agradeço aí a todos vocês. Agradeço novamente a Flávia, né? E a gente fica aí à disposição, tá? Para a gente se encontrar no nosso curso, que dia 29 a 1º de julho, né? 29 de Exatamente, julho. isso mesmo, professor. E eu queria até falar, a nossa sala de aula, quando a gente tem aula, esses cursos, não é nesse formato aqui, webinar.
é um formato de sala de aula mesmo, a gente se vê, né? E a interação com o professor até fica mais fácil, porque é só ativar o microfone, pode conversar com o professor, fica uma coisa até mais íntima também, aproxima bastante o aluno do professor, tá? Quero agradecer a todos vocês, assim, eu achei que teve a participação de muitas pessoas, foi muito rico, né? Elias, até anotei aqui algumas pessoas que participaram, Elias, Guilherme, Paloma, Jarlene, Bruno, Tô vendo a Graziella. Cíntia aqui do IFA, né? A Cíntia me dá um trabalho danado, Ah, né? meu Deus! Ela Essa também, Cíntia, hein, Iago. Cíntia? Ana Carolina, Marcos, assim, foi muito bacana, muito rico mesmo. Assim, agradeço não só ao professor, como a vocês também, que participaram bastante e deixaram esse webinar ainda mais rico, né? Obrigada, obrigada mesmo. Pessoal, no nosso curso, né, a gente vai ter esse formato de videoconferência. Eu acho que todo mundo tem um pouco de preconceito, mas depois eu também tinha, né? Mas eu já fiz alguns treinamentos e posso falar, a gente tem uma interação bem interessante, viu? Eu acho que não prejudica em nada a didática, pelo contrário, viu? A gente acaba ficando mais concentrado, acho que tem uma absorção melhor do conteúdo, né, Flávio? É verdade, é verdade. Nesse formato aqui de webinar, como tem mais gente, a gente acaba fazendo nesse formato. Mas em sala de aula, eu gosto também. Eu acho que a gente se encontra, vê o rosto das pessoas. Até nesse momento que a gente também está mais isolado, né? Assim, ver mais gente, rostinho de pessoas é bem bacana também, viu? Então, espero encontrá-los. A gente vai mandar o e-mail, tá? Né, professor, com o seu material, tá? Com a apresentação. E a gente também vai mandar essa questão do desconto, a gente formaliza também por e-mail para todos vocês. Então tá ok, pessoal. Um abraço a todos, se cuidem, Obrigada, né? obrigada. Vão manter a nossa saúde, né? Nossa força, que a gente vai precisar depois que acabar essa pandemia, né? Aí a gente vai precisar de muita saúde para correr atrás do prejuízo. Um abraço, pessoal. Até mais. Até mais, até mais.